A oração de Jabez. Se me abençoares muitíssimo. 1 Crônicas 4, verso 10. Este sermão foi extraído do púlpito do Tabernáculo Metropolitano e pregado no Metropolitan Tabernacle em Nevington, em 1871, por Charles Haddon Spurgeon. Sabemos pouquíssimo a respeito de Jabez, a não ser que ele era mais ilustre do que seus irmãos e que recebeu o nome de Jabez porque sua mãe, com dores, o deu à luz. Acontece, às vezes, que quando há grande tristeza na vida dos antepassados, pode haver mais alegria na vida dos descendentes. Assim como a violenta tempestade dá lugar ao brilho do sol, também uma noite de choro precede a manhã de alegria. A tristeza é o arauto, a alegria é o príncipe a quem ele anuncia. Cowper diz: o caminho da tristeza, e somente esse caminho, conduz ao lugar onde não se conhece a tristeza. Na vida, muitas vezes descobrimos que precisamos semear com lágrimas antes de colher com alegria. Muitas de nossas obras para Cristo nos custam lágrimas. Os problemas e as decepções pressionam nossa alma com a angústia. No entanto, aqueles projetos que nos custaram mais do que a tristeza comum passaram a ser, em geral, nossos trabalhos mais respeitados. Embora nossa tristeza tenha chamado o descendente desejado de Benoni, aspas, o filho da minha dor, fecha aspas, nossa fé pode depois dar-lhe o nome de regozijo, Benjamim, aspas, o filho de minha mão direita, fecha aspas. Você pode esperar uma bênção ou servir a Deus se for capaz de perseverar sob muitos desencorajamentos. O navio quase sempre demora muito para voltar a casa porque ficou detido no caminho por excesso de peso. Supõe-se que sua carga esteja mais leve quando ele chegar ao porto. Mais ilustre do que seus irmãos, foi o filho a quem sua mãe, entre dores, deu à luz. Quanto a este Jabez, cujo objetivo era bem definido, cuja fama tão proclamada, cujo nome tão preservado, ele foi um homem de oração. A honra que ele desfrutou não teria tido valor se não tivesse sido vigorosamente contestada e imparcialmente conquistada. Sua devoção foi vital para a sua promoção. Essas são as melhores honras que vêm de Deus, uma recompensa de sua graça com o reconhecimento do serviço. Quando o nome de Jacó foi mudado para Israel, ele recebeu seu principado depois de uma noite memorável de oração. Certamente, foi muito mais honrada para ele do que se lhe tivesse sido concedida como uma distinção lisonjeira por um imperador humano. A melhor honraria é aquela que o homem conquista quando está em caminho com o Altíssimo. Jabez, pelo que sabemos, foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua prece é imediatamente registrada, como se tivesse o intuito de insinuar que ele era também mais dedicado à oração do que seus irmãos. Sabemos quais eram as petições contidas em suas orações. Todas são muito importantes e instrutivas. Temos tempo apenas para escolher uma parte dela. Na verdade, basta aquela única parte para entendermos o resto. Aspas. Se me abençoares muitíssimo. Fecha aspas. Recomendo que façamos essa oração, caros irmãos e irmãs. Uma oração que estará disponível em todas as épocas. Uma oração com a qual começar e terminar na vida cristã. Uma prece que jamais ficará fora de contexto em nossas lágrimas ou em nossas tristezas. Aspas. Ó, que tu, ó Deus de Israel, o Deus da aliança, me abençoes muitíssimo. Fecha aspas. O ponto central da oração parece estar nessa palavra muitíssimo. Há muitos tipos de bênçãos. Algumas são bênçãos somente em nome, agrada aos nossos desejos por um momento, mas decepcionam permanentemente nossas expectativas. Fascinam os olhos, mas são insípidas ao paladar. Outras não passam de bênçãos temporárias, sucumbem com o uso. Embora deleitem os sentidos por algum tempo,
não consegue satisfazer os desejos mais elevados da alma. Aspas. Se me abençoares muitíssimo. Fecha aspas. Aprendi que aquele que Deus abençoa será abençoado. A coisa boa em si é concedida com a boa vontade do doador e produzirá tão boa sorte a quem a recebe, que ele será muitíssimo abençoado, pois não há nada comparável a ela. Que a graça de Deus haja, que a escolha de Deus a determine, que a abundância divina quantifique, e então a dádiva será algo semelhante a Deus, algo digno dos lábios que pronunciaram a bênção e verdadeiramente almejada por todos que buscam a honra que é substancial e duradoura. Aspas. Se me abençoares, muitíssimo. Fecha aspas. Meditem nisso e vocês verão que há um significado muito profundo na expressão. Podemos contrastá-la com as bênçãos humanas. Aspas. Se me abençoares, muitíssimo. Fecha aspas. É muito bom sermos abençoados por nossos pais e por aqueles amigos veneráveis, cujas bênçãos provêm do coração e são amparadas por suas orações. Muitos homens pobres não possuem nenhum outro legado para deixar aos filhos, a não ser a sua bênção, embora a bênção de um pai cristão sincero e piedoso seja um rico tesouro para seus filhos. Alguém poderia pensar que perder a bênção do pai seria algo deplorável na vida. Gostamos de recebê-la. A bênção de nossos pais espirituais é consoladora. Apesar de não crermos em sacerdotalismo, gostamos de viver no afeto daqueles que foram os canais que nos levaram a Cristo. E desses lábios fomos instruídos nas coisas de Deus. E como é preciosa a bênção do pobre. Esse me chamará feliz. Fecha aspas. Se você consolou as viúvas e os órfãos e os agradecimentos deles lhe foram devolvidos em forma de bênção, certamente a recompensa não foi banal. Mas, afinal, caros amigos, tudo o que os pais, os parentes, os santos e as pessoas agradecidas podem fazer em forma de bênção está muito aquém daquilo que desejamos ter. Aspas. Ó Senhor, temos as bênçãos de nossos semelhantes, as bênçãos que provêm do coração deles, mas peço que me abençoes muitíssimo, porque podes abençoar com autoridade. As bênçãos dele talvez não passem de palavras, mas as tuas são verdadeiras. Em geral, eles desejam o que não podem fazer e desejam dar o que não possuem à disposição, mas tua vontade é onipotente. Criaste o mundo com uma só palavra. Ó, que essa onipotência anuncie agora a tua bênção. Outras bênçãos podem trazer-nos pequenas alegrias, mas no teu favor está a vida. As outras são meras partículas em comparação com tua bênção, porque tua bênção é o documento de posse para uma herança incorruptível e inacessível para um reino que não poderá ser abalado. Fecha aspas. Assim, Davi poderia ter orado apropriadamente em outro lugar. Aspas. Com a tua bênção será, para sempre, bendita a casa do teu servo. Fecha aspas. Talvez nessa ocasião Jabez pode ter contrastado a bênção de Deus com as bênçãos dos homens. Os homens os abençoam quando vocês fazem o bem a si mesmo. Eles elogiam o homem bem-sucedido no negócio. Nada tem tanto sucesso quanto o próprio sucesso. Nada recebe tanta aprovação do público em geral quanto a prosperidade do homem. Infelizmente, eles não pesam as ações dos homens nas balanças do santuário, mas em outras balanças. Vocês encontram pessoas que os elogiam quando vocês são prósperos ou, como fizeram os amigos de Jó, os condenam quando passam por adversidade. Talvez possa haver algum aspecto nas bênçãos deles que lhes agradem, porque vocês acham que as merecem. Eles os elogiam por seu patriotismo. Vocês são patriotas. Eles os elogiam por sua generosidade. Vocês sabem que são abnegados. Bem, mas afinal, qual é o veredito do homem? Em um julgamento, o veredito do policial que se apresenta no tribunal ou dos espectadores que se sentam na plateia não tem valor algum.
O homem que está sendo julgado acha que a única coisa e a mais importante de todas será o veredito do júri e a sentença do juiz. Portanto, o elogio ou a desaprovação dos outros, quaisquer que sejam, de nada vale para nós. As bênçãos deles não têm grande valor, mas, aspas, se me abençoares muitíssimo, fecha aspas. Quero que digas, aspas, muito bem, servo bom e fiel, fecha aspas. Elogia o pouco serviço que, mediante tua graça, meu coração rendeu. Terei sido, então, muitíssimo abençoado. Os homens são, às vezes, abençoados de forma excessiva pela adulação. Há sempre aqueles que, como a raposa na fábula, esperam ganhar o queijo elogiando o corvo. Eles nunca viram tanta plumagem e nenhuma voz soou tão suave quanto a sua. Toda a mente deles não está voltada a vocês, mas no que pode conseguir de vocês. A raça de aduladores nunca se extingue, embora quase sempre os elogiados gostem de elogiar a si mesmos. Eles entendem que os homens se elogiam mutuamente, mas quando recebem uma grande quantidade de elogios, tudo é tão palpável e transparente que eles os aceitam com uma grande dose de autocomplacência, como se fosse um pequeno exagero, porém perto demais da verdade. Não somos muito aptos a dar desconto aos elogios que os outros nos fazem, mas se fôssemos sábios, abraçaríamos os que nos desaprovam e sempre manteríamos a um braço de distância aqueles que nos elogiam, porque aqueles que nos desaprovam, face a face, possivelmente não estarão negociando conosco. Porém, em relação àqueles que nos exaltam, que se levantam cedo e proferem palavras de elogio em voz alta, são suspeitos. E raramente seremos injustos por desconfiar deles, porque há outros motivos no elogio que eles nos fazem, além daquele que aparece na superfície. Rapaz, você está em posição na qual Deus o honrou? Cuidado com os aduladores. Ou possui uma grande propriedade, possui bens em abundância? Sempre há moscas onde há mel. Cuidado com os aduladores. Moça, você tem uma bela aparência? Há pessoas ao seu redor que têm planos, talvez planos maléficos, ao falar de sua beleza. Cuidado com os aduladores. Afaste-se dos que possuem mel na língua. Embaixo dela há veneno de cobra. Lembre-se do conselho de Salomão, aspas. Não te metas com quem muito abre os lábios, fecha aspas. Clamem ao Senhor, aspas. Livra-me de todas estas vãs adulações que me enojam a alma, fecha aspas. Então vocês orarão a ele com mais fervor, aspas. Se me abençoares, muitíssimo, fecha aspas. Que eu receba a tua bênção que nunca extrapola o que ela diz, que nunca me dá menos do que aquilo que promete. Se vocês compararem a oração de Jabez com as bênçãos que vêm dos homens, verão muita força nela. Podemos, porém, vê-la por outro ângulo e comparar a bênção que Jabez almejava com as bênçãos temporais e transitórias. Há muitas recompensas que nos são concedidas misericordiosamente por Deus e pelas quais nos sentimos no dever de ser agradecidos, mas não podemos ter expectativas exageradas a respeito delas. Devemos aceitá-las com gratidão, mas não podemos transformá-las em ídolo. Quando as recebemos, temos grande necessidade de gritar, aspas, abençoa-me muitíssimo e transforma essas bênçãos menores em bênçãos reais, fecha aspas. Se não as recebermos, devemos gritar com veemência muito maior, aspas, que possamos ser ricos na fé, mas não somos abençoados com esses favores externos, que possamos ser abençoados espiritualmente, e então seremos muitíssimos abençoados, fecha aspas. Vamos rever algumas dessas misericórdias e dizer apenas uma ou duas palavras a respeito delas. Um dos primeiros desejos do coração dos homens é por riqueza. Esse desejo é tão universal que quase poderíamos dizer que se trata de um instinto natural. Quantas pessoas pensam que, se tivessem riqueza, seriam muitíssimo abençoadas? Mas há 10.000 provas de que a felicidade não consiste na abundância daquilo que o homem possui. Há tantos exemplos que todos vocês conhecem que não necessito citar nenhum para mostrar que as riquezas não são muitíssimo abençoadas. Porém,
aparentam ser mais do que realmente são. Portanto, é muito sábio quem diz que, quando vemos a riqueza que um homem possui, nós o invejamos, mas se pudéssemos ver o pouco que ele aproveita dessa riqueza, teríamos pena dele. Algumas pessoas que vivem circunstâncias fáceis demais não possuem mente tranquila. Aqueles que amealharam tudo o que queriam, tiveram seus desejos totalmente satisfeitos, se deixaram levar pelos bens que possuíam e se tornaram infelizes porque queriam mais. O avarento morre de fome em seu celeiro, choca seu ouro, sempre querendo mais, senta-se tristemente sem se mover e acredita ser pobre. A outra bênção temporária que os sábios desejam e podem desejá-la legitimamente em vez das outras duas: a bênção da saúde. Será que podemos valorizá-la o suficiente? Desprezar essa dádiva é loucura dos tolos. Os maiores elogios que puderem ser feitos à saúde jamais seriam excessivos. Aquele que tem saúde é infinitamente mais abençoado do que o enfermo, em qualquer situação que estiver. Ainda que eu tenha saúde, que meus ossos estejam firmes e meus músculos bem alongados, ainda que raramente sinta dor, mas me levante de manhã com passos ágeis para dirigir-me ao trabalho e me jogue no sofá à noite e durma o sono dos afortunados, ainda assim, ó, não permitas que eu me glorie em minha força. A qualquer momento, a saúde poderá me faltar. Algumas poucas semanas podem reduzir um homem forte a um esqueleto. Ele poderá começar a definhar. O rosto empalidecerá com a sombra da morte. Que o homem forte não se glorie em sua força. O Senhor, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro, fecha aspas. Não devemos nos vangloriar dessas coisas. Vocês que gozam de boa saúde, digam, meu Deus, abençoe-me muitíssimo. Dá-me uma alma sadia, cura minhas enfermidades espirituais. Jeová Rafá, vem e limpa a lepra que se encontra por natureza em meu coração. Torna-me sadio da maneira celestial, para que eu não seja afastado e colocado entre os impuros, mas que esteja entre a congregação de teus santos. Abençoa minha saúde física, para que eu a use com retidão, empregando a força que tenho em teu serviço e para a tua glória. Senão, apesar de ser abençoado com saúde, eu não serei abençoado muitíssimo. Fecha aspas. A outra bênção temporária que os sábios desejam e podem desejá-la legitimamente em vez das outras duas: a bênção da saúde. Será que podemos valorizá-la o suficiente? Desprezar essa dádiva é loucura dos tolos. Os maiores elogios que puderem ser feitos à saúde jamais seriam excessivos. Aquele que tem saúde é infinitamente mais abençoado do que o enfermo, em qualquer situação que estiver. Ainda que eu tenha saúde, que meus ossos estejam firmes e meus músculos bem alongados, ainda que raramente sinta dor, mas me levante de manhã com passos ágeis para dirigir-me ao trabalho e me jogue no sofá à noite e durma o sono dos afortunados, ainda assim, ó, não permitas que eu me glorie em minha força. A qualquer momento, a saúde poderá me faltar. Algumas poucas semanas podem reduzir um homem forte a um esqueleto. Ele poderá começar a definhar. O rosto empalidecerá com a sombra da morte. Que o homem forte não se glorie em sua força. O Senhor, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro, fecha aspas. Não devemos nos vangloriar dessas coisas. Vocês que gozam de boa saúde, digam, meu Deus, abençoe-me muitíssimo. Dá-me uma alma sadia, cura minhas enfermidades espirituais. Jeová Rafá, vem e limpa a lepra que se encontra por natureza em meu coração. Torna-me sadio da maneira celestial, para que eu não seja afastado e colocado entre os impuros, mas que esteja entre a congregação de teus santos. Abençoa minha saúde física, para que eu a use com retidão, empregando a força que tenho em teu serviço e para a tua glória. Senão, apesar de ser abençoado com saúde, eu não serei abençoado muitíssimo. Fecha aspas.
Alguns de vocês, caros amigos, não possuem o grande tesouro da saúde. Dia e noite fatigantes estão designados para vocês. Seus ossos tornaram-se um calendário no qual vocês anotam as mudanças do tempo. Há muitas coisas em vocês que são dignas de causar piedade. Oro, porém, para que sejam muitíssimo abençoados, e sei do que estou falando. Posso identificar-me sinceramente com uma irmã que me disse outro dia, aproximei-me muito de Deus quando estive enferma. Tive muita segurança e alegria no Senhor. Lamento dizer que perdi tudo isso agora e que chego quase a desejar adoecer novamente para ter uma comunhão renovada com Deus. Fecha aspas. Tenho olhado muitas vezes com gratidão para meu leito de enfermidade. Estou certo de que não cresci nem metade em graça em qualquer época quando estive no leito de sofrimento. Não deveria ser assim. As misericórdias jubilosas que recebemos deveriam ser excelentes fertilizantes para o nosso espírito, mas é comum nosso sofrimento ser mais salutar que nossa alegria. A tesoura de podar é melhor para alguns de nós. Bem, afinal, não importa o sofrimento que nos sobrevier, fraqueza, debilidade, dor, angústia. Que ele receba muitos cuidados da divina presença, a fim de que essa momentânea tribulação produza em vocês eterno peso de glória e que sejam muitíssimo abençoados. Vou me deter apenas em mais uma bênção temporária que é muito preciosa. Refiro-me à bênção do lar. Penso que ninguém é capaz de prezá-lo exageradamente ou exaltá-lo demais. Que bênção é ter um espaço ao redor da lareira, onde as pessoas queridas de nosso relacionamento se reúnem em torno da palavra lar, esposa, filhos, pai, irmão, irmã. Ora, não existe nenhuma canção em qualquer idioma que tenha mais musicalidade do que aquelas dedicadas à mãe. Ouvimos muito a canção German Vaterland, tradução, a terra alemã de nossos pais. Canção alemã de fundo patriótico, escrita por Ernst Moritz Arndt, em 1813. Em 1825, recebeu nova melodia por Gustav Reichert, o que a tornou muito popular. E gostamos de sua sonoridade. Mas a palavra pai é o todo dela. A palavra terra não é nada. O pai é principal da música. Há muitos de nós, assim espero, abençoados com muitos desses relacionamentos. Não nos conformemos em consolar nossa alma com os laços que em breve serão corrompidos. Vamos pedir, acima de tudo, que sejamos muitíssimo abençoados. Eu te agradeço, meu Deus, por meu Pai terreno, mas, quero que sejas meu Pai, e então serei muitíssimo abençoado. Agradeço-te, meu Deus, pelo amor de uma mãe, mas peço que consoles minha alma, como alguém a quem uma mãe consola, e então serei muitíssimo abençoado. Agradeço-te, Salvador, pelos laços do matrimônio, mas desejo que sejas o noivo de minha alma. Agradeço-te pelos laços da fraternidade, mas quero que sejas meu irmão nascido para a adversidade, osso do meu osso, carne de minha carne. Valorizo o lar que me deste e te agradeço por ele, mas quero habitar na casa do Senhor para sempre e ser um filho que nunca segue os próprios passos, nem se distancia da casa do Pai com suas muitas moradas. Assim serei muitíssimo abençoado. E se não residir sob os cuidados paternos do Todo-Poderoso, mesmo a bênção do lar, com todos os seus doces confortos familiares, não alcançará as bênçãos que Jabez desejou para si. Mas estou falando a alguns aqui que estão separados da família e dos parentes. Sei que alguns de vocês foram deixados gravemente feridos nas trincheiras da vida, onde partes de seu coração estão enterradas e o que resta é apenas o sangramento de muitas feridas. Que o Senhor os abençoe muitíssimo. Viúva, seu Criador é seu marido. Órfão, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, fecha aspas. Encontrem todos os seus relacionamentos edificados nele, então vocês serão muitíssimo abençoados. Talvez eu tenha levado muito tempo para mencionar essas bênçãos temporárias, portanto vou colocar o texto sob outro ângulo.
Creio que temos recebido bênçãos humanas e bênçãos temporárias para encher nosso coração de alegria, mas não para enganá-lo com coisas do mundo ou para distrair nossa atenção daquilo que pertence ao nosso bem-estar eterno. Vamos prosseguir e, em terceiro lugar, falar das bênçãos imaginárias. Essas bênçãos existem no mundo. Que Deus nos livre delas. Aspas, se me abençoares muitíssimo. Observe o fariseu. Ele estava na casa do Senhor e imaginou ter recebido a sua bênção. Isso lhe deu muita coragem e ele falou com autocomplacência melosa. Aspas, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Fecha aspas. E assim por diante. Ele recebeu a bênção e supôs que tivesse mérito para recebê-la. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ganhava, até os poucos viteis pela hortelã e as moedinhas extras pelo cominho que havia usado. Sentia que havia feito tudo. Dele era a bênção de uma consciência silenciosa ou inativa, homem bom, complacente. Era um exemplo para a comunidade. Era lamentável que os demais não vivessem como ele. Se o fizessem, não precisariam de polícia. Pilatos poderia ter demitido seus guardas e Herodes seus soldados. Ele era um ser humano excelente. Adorava a cidade da qual era um dos seus pilares. Sim, mas não era muitíssimo abençoado. Aquilo era fruto de sua imaginação presunçosa. Ele não passava de um falastrão e a bênção que acreditava ter recebido nunca existiu. O pobre publicano, a quem o fariseu julgava amaldiçoado, voltou para casa justificado. O fariseu não. A bênção não caiu sobre o homem que imaginava tê-la recebido. Oh, que cada um de nós aqui sinta a ferroada dessa reprimenda e ore. Aspas. Grande Deus, livra-nos de imputar a nós mesmos uma justiça que não possuímos. Livra-nos de nos embrulharmos em nossos trapos e imaginar que trajamos vestes de gala. Abençoa-me muitíssimo. Que eu tenha a justiça verdadeira, que eu tenha o valor verdadeiro que aceitas, o valor da fé em Jesus Cristo, fecha aspas. Outra forma dessa bênção imaginária encontra-se nas pessoas que negam ser consideradas hipócritas. Sua ilusão, no entanto, é similar à anterior. Ouça-as cantar. Eu creio sim, eu crerei, que Jesus morreu por mim, e na cruz ele derramou seu sangue, do pecado me livrou. Vocês dizem crer. Bem, como sabem disso? Em que autoridade vocês se baseiam para ter tanta certeza? Quem lhes disse? Aspas. Eu creio. Fecha aspas. Sim, mas precisamos ter cuidado com aquilo em que cremos. Vocês têm uma evidência clara de um interesse especial no sangue de Jesus? Pode apresentar algum motivo espirituais para acreditar que Cristo os livrou do pecado? Receio que alguns tenham uma esperança sem fundamento, como uma âncora sem patas, nada para se firmar, nada para se agarrar. Eles dizem que são salvos e se apegam a isso. Pensam que é pecaminoso duvidar disso, mas não tem motivo algum para comprovar sua confiança. Quando os filhos de Coate carregavam a arca e tocavam nela com as mãos, eles o faziam corretamente. Quando Uzá a tocou, ele morreu. Há aqueles que estão prontos para ter certeza absoluta. Há outros que morrem de medo só em mencioná-lo. Existe uma grande diferença entre pressuposição e certeza absoluta. Certeza absoluta é racional, baseia-se em fundamento sólido. A pressuposição aceita sem discutir e anuncia com desfaçatez uma coisa a qual ela não tem direito algum. A cautela em si é a minha oração de pressupor que estão salvos. Se vocês acreditam de coração em Jesus, então estão salvos, mas se dizem simplesmente, aspas, eu confio em Jesus, fecha aspas, essas palavras não o salvarão. Se seu coração for renovado, se vocês odiarem aquilo que antes amavam e amarem aquilo que antes odiavam, se houve arrependimento verdadeiro, se houve uma mudança completa em seu modo de pensar, se nasceram de novo, então terão motivo para regozijar-se. Se, porém, não houver mudança vital e santidade interior,
Se não houver amor a Deus, nenhuma oração, nenhuma obra do Espírito Santo, então suas palavras, aspas, estou salvo, fecha aspas, serão apenas uma declaração e poderão iludi-los, mas não os libertarão. Nossa oração deve ser, aspas, ó, que me abençoe muitíssimo, com fé verdadeira, com salvação verdadeira, com a verdade em Jesus, que é o elemento essencial da fé, não com conceitos que causam credulidade. Deus, livra-nos das bênçãos imaginárias. Conheço pessoas que dizem, aspas, creio que estou salvo porque sonhei com isso, fecha aspas, ou aspas, porque li um texto das Escrituras que se aplica ao meu caso, fecha aspas, ou aspas, um certo homem muito bondoso me disse tal e tal coisa em seu sermão, fecha aspas, ou aspas, porque comecei a chorar e fiquei entusiasmado e senti o que nunca senti antes, fecha aspas. Porém nada resistirá mais ao julgamento do que estas palavras, aspas. Você renuncia a toda a confiança em tudo, exceto na obra consumada de Jesus, e vem a Cristo para reconciliar-se nele com Deus? Fecha aspas. Se sua resposta for negativa, seus sonhos, visões e crenças não passarão de sonhos, visões e crenças, e estes não lhes serão úteis quando você mais precisar deles. Ore para que o Senhor o abençoe muitíssimo, porque há grande escassez dessa verdade legítima em todo o andar e falar. Receio que muitas pessoas, mesmo as que estão salvas agora e por toda a eternidade, necessitam dessa admoestação e têm bons motivos para fazer esta oração, que aprendam a fazer distinção entre algumas coisas que elas imaginam ser bênçãos espirituais e outras que são bênçãos verdadeiras. Deixe-me demonstrar o que quero lhe dizer. Vocês acham que é uma bênção receber resposta à sua oração com base naquilo que desejam? Gosto sempre de restringir minha mais sincera oração a estas palavras, aspas, não como eu quero, mas como tu queres, fecha aspas. Não considero essa oração apenas um dever. Gosto dela porque, do contrário, eu poderia pedir algo perigoso para mim. Deus poderia me concedê-lo em sua ira. Eu sentiria pouca satisfação em receber o que pedi e essa coisa me traria muito sofrimento. Vocês se lembram de como o povo de Israel pediu carne e Deus enviou-lhes codornizes? Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira de Deus acendeu-se contra o povo. Peçam carne se quiserem, mas digam sempre, aspas, Senhor, se isto não me abençoar muitíssimo, não me concedas. Aspas, fecha aspas, abençoe-me muitíssimo. Gosto de repetir a velha história da mulher cujo filho estava enfermo, uma criança pequena, à beira da morte, e ela implorou ao pastor, um puritano, que orasse pela vida de seu filho. Ele orou com muito fervor, mas acrescentou, aspas, se for da tua vontade, salva esta criança, fecha aspas. A mulher disse, não posso ouvir isto, preciso que o Senhor ore para salvar a criança. Não acrescente nenhum se ou mais, fecha aspas. Mulher, disse o pastor, aspas, pode ser que a senhora se arrependa do dia em que desejou pôr a sua vontade contra a vontade de Deus, fecha aspas. 20 anos depois, ela foi carregada depois de sofrer um desmaio sob a força de Tirburn, onde seu filho foi condenado à morte como criminoso. Embora a mãe tenha visto o filho crescer e tornar-se adulto, teria sido infinitamente melhor para ela se a criança tivesse morrido e infinitamente mais sábio se ela tivesse se submetido à vontade de Deus. Não tenham tanta segurança de que a resposta que vocês desejam à oração seja prova do amor divino. Ela pode deixar muito espaço para vocês buscar o Senhor, dizendo, aspas, se me abençoares, muitíssimo. Fecha aspas. Às vezes, uma enorme alegria de espírito, ânimo no coração, apesar de ser uma alegria religiosa, nem sempre é uma bênção. Nós nos deleitamos nisso. E, às vezes, quando tivemos reuniões de oração aqui, o fogo ardeu e nossa alma brilhou. Na ocasião, sentimos que podíamos cantar. Nossa alma desejosa ficaria, da maneira como está, sentada até se esgotar cantando esta alegria permanente. Mesmo sendo uma bênção e sendo agradecidos por ela,
Eu não gostaria de organizar essas reuniões como se minhas alegrias fossem o símbolo principal do favor de Deus ou que fossem os sinais principais de sua bênção. Talvez a bênção fosse maior se eu me prostrasse diante do Senhor neste momento com o espírito quebrantado. Quando pedirem pela alegria suprema e orarem para estar no monte com Cristo, lembre-se de que pode ser uma bênção, sim, uma bênção verdadeira, vocês serem levados ao vale da humilhação, colocados abaixo de tudo e serem constrangidos a clamar com angústia, aspas, Senhor, salva-me, senão perecerei, fecha aspas. Se Ele designou o dia de hoje para nos abençoar, com o sentimento de pecados perdoados, amanhã Ele poderá nos angustiar, fazer-nos sentir a praga que existe em nós, tudo para nos tornar enojados de nós mesmos e adoradores dele. Essas nossas experiências variáveis são bênçãos verdadeiras, pois se sempre estivéssemos nos regozijando, seríamos como Moabe, instalados em nossos abrigos sem sermos derramados de vasilha para vasilha. Não progridem aqueles que não mudam, eles não temem a Deus. Será que nós, caros amigos, não invejamos às vezes as pessoas que estão sempre calmas e serenas, sem nenhuma perturbação na mente? Bem, há cristãos cuja conduta linear merece ser imitada. E aquele calmo repouso, aquela certeza inabalável que vem do Espírito de Deus, são aquisições muito prazerosas. Mas não estou certo de que devemos invejar a sorte de uma pessoa por ela ser mais tranquila ou menos exposta às tempestades e tormentas do que nós. É perigoso dizer, aspas, paz, fecha aspas, onde não há paz e onde há uma bonança causada por insensibilidade. Tolos são aqueles que enganam a própria alma. Eles dizem não ter dúvidas, mas é porque pouco fazem a autossondagem. Não tem ansiedades porque possui pouco espírito de aventura ou pouca atividade para provocá-las. Ou então não sente dor porque não possui vida. É melhor ir para o céu aleijado e mutilado que marchar com confiança para o inferno. Aspas, abençoe-me muitíssimo, fecha aspas. Meu Deus, não invejarei os dons nem as bênçãos de ninguém, muito menos o temperamento interior ou as circunstâncias externas dele, se apenas, aspas, me abençoares muitíssimo. Não serei consolado se não me consolares, nem terei paz se Cristo não for minha paz. Não terei nenhum descanso, a não ser aquele que vem do doce sabor do sacrifício de Jesus. Cristo será tudo em todos, e ninguém será nada para mim, a não ser Ele mesmo. Que possamos sentir sempre que não devemos julgar a forma da bênção, mas deixar que Deus nos conceda o que devemos receber, não a bênção imaginária, a bênção aparente e superficial. E assim seremos muitíssimo abençoados. Em relação ao nosso trabalho e serviço, penso igualmente que nossa oração deveria sempre ser, aspas, se me abençoares muitíssimo, fecha aspas. É lamentável observar o trabalho de bons homens, embora não caiba a nós julgá-los, e ver como é pretensioso e irreal. É verdadeiramente chocante pensar que alguns homens fingem construir uma igreja em 2 ou 3 noites. Ele relata no canto da página dos jornais que houve 43 pessoas convertidas do pecado e 46 justificadas e, às vezes, 38 santificadas. Desconheço algo além das estatísticas maravilhosas que eles tenham apresentado quanto ao trabalho realizado. Tenho observado congregações que se formam rapidamente e conseguem arrebanhar, de repente, um grande número de pessoas para a igreja. E o que acontece com elas? Onde estão essas igrejas neste momento? Os desertos mais áridos da cristandade são aqueles lugares que foram fertilizados com os evidentes excrementos de alguns avivalistas. A igreja inteira parece ter empregado sua força em uma só investida e esforço à procura de alguma coisa e acabou em nada. Eles construíram uma casa de madeira, amontoaram feno e fizeram uma torre de palha que parecia alcançar os céus. Bastou cair uma fagulha e tudo se transformou em fumaça. E aquele que veio para reconstruí-la, o sucessor do grande construtor, teve de varrer as cinzas antes de poder fazer qualquer coisa útil. A oração de cada um que serve a Deus deveria ser, aspas, abençoa-me muitíssimo. Trabalhe, trabalhe.
Se eu apenas construir um cômodo em minha vida e nada mais que seja de ouro, prata ou pedras preciosas, será um trabalho enorme para um homem. Ou se construir um cantinho que não aparece, será um serviço valioso. Não será muito comentado, mas ele durará. O ponto principal é este: durará. Aspas. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Fecha aspas. Se não somos construtores de uma igreja consolidada, será inútil até tentar. Aquilo que Deus consolida perdurará, mas o que os homens constroem sem sua confirmação, certamente será reduzida a nada. Aspas. Abençoe-me muitíssimo. Fecha aspas. Professor de escola dominical, seja essa sua oração. Distribuidores de folhetos, pregadores ou qualquer que seja sua função, querido irmão ou irmã, seja qual for o seu serviço, peçam a Deus que não sejam um daqueles engessadores que usam argamassas falsas, que precisam apenas de uma fina camada de geada e o próprio clima para serem reduzidas a migalhas. Se não conseguirem construir uma catedral, construa pelo menos uma parte do templo maravilhoso que Deus está edificando para a eternidade, que durará mais que as estrelas. Tenho somente mais um pouco a mencionar antes de terminar este sermão. As bênçãos da graça de Deus abençoam muitíssimo e devemos ansiosamente buscá-las. Por essas marcas vocês as conhecerão. Somos abençoados muitíssimo quando tais bênçãos vêm da mão traspassada. Bênçãos que vêm do madeiro sangrento do Calvário, escorrendo do lado ferido do Salvador, seu perdão, sua aceitação, sua vida espiritual, o pão que é a carne verdadeira, o sangue que é a bebida verdadeira, a unidade com Cristo e tudo o que emana disso. E assim seremos abençoados muitíssimo. Todas as bênçãos que vêm como resultado da obra do Espírito em nossa alma nos abençoam muitíssimo, apesar de nos humilhar, apesar de nos desnudar, apesar de nos matar, elas nos abençoarão muitíssimo. Mesmo que o rastelo aplaine sua alma e que o arado profundo sangue seu coração, mesmo que vocês sejam mutilados, feridos e dados como mortos, ainda assim, se o Espírito de Deus realizar sua obra, vocês serão abençoados muitíssimo. Se ele os convencer do pecado, da justiça e do juízo, mesmo que vocês ainda não tenham sido conduzidos a Cristo, vocês serão abençoados muitíssimo. Aceitem tudo o que ele fizer, não duvidem, mas orem para que ele continue a abençoar sua alma. Qualquer coisa que os conduza a Deus de modo semelhante os abençoará muitíssimo. A riqueza não pode fazer isso. Poderá haver uma parede de ouro entre vocês e Deus. A saúde não pode fazer isso. Até mesmo a força e o tutano de seus ossos os manterão distantes de seu Deus. Mas tudo que os atrair para perto dele os abençoará muitíssimo. E se uma cruz o levantar, se ela os levantar até Deus, vocês serão abençoados muitíssimo. Tudo que chega à eternidade com uma preparação para o mundo que virá, tudo que pudermos carregar para atravessar o rio, a alegria santa que brotará naqueles campos além da enchente, o amor puro e desanuviado entre os irmãos que será a atmosfera da verdade para sempre, tudo que tem uma grande marca eterna, a marca imutável, nos abençoará muitíssimo. E tudo que me ajudar a glorificar a Deus, me abençoará muitíssimo. Se eu estiver enfermo e se a enfermidade me ajudar a louvá-lo, serei abençoado muitíssimo. Se eu for pobre e puder servir melhor a ele na pobreza do que na riqueza, serei abençoado muitíssimo. Se eu for desprezado, alegrar-me-ei naquele dia e saltarei de alegria. Se for por amor a Cristo, serei abençoado muitíssimo. Sim, minha fé joga fora o fingimento, arranca a tiara da bela fronte da bênção e computa todas as alegrias, transformando-as em provações por amor a Jesus e pela recompensa que ele prometeu. Aspas. Se me abençoares muitíssimo. Fecha aspas. Agora, eu me despeço com estas 3 palavras. Busquem. Vejam se as bênçãos os abençoam muitíssimo. E não se contentem, a não ser que saibam que provém de Deus, que são provas de sua graça e zelos de seu propósito de salvação.
pensem, é a próxima palavra. Seja o que for que vocês possuírem, pesem na balança e certifiquem-se de que são muitíssimo abençoados, conferindo-se essa graça lhes concede amor abundante e abundância de boas palavras e boas obras. E finalmente, orem. Orem de maneira que essa prece se misture com todas as suas orações, para que aquilo que Deus lhes conceder ou não lhes conceder, os abençoe muitíssimo. Vocês estão atravessando tempos de alegria? Que Cristo enriqueça sua alegria e evite que a embriaguez das bênçãos terrenas os levem para bem longe da comunhão com Ele. Na noite da tristeza, orem para que Ele os abençoe muitíssimo, para que a amargura também não os embriague e os deixe bêbados, para que as aflições não os façam pensar nele com rancor. Orem pela bênção, a qual, quando receberem, sejam ricos em todos os propósitos da alegria. Ou, caso não a recebam, sejam pobres e miseráveis, apesar de terem seus depósitos abastecidos. Aspas. Se tua presença não for comigo, não nos tire daqui. Fecha aspas. Mas abençoa-me muitíssimo.